Uma boa tarde, meus queridos irmãos. É um prazer estar convosco em mais esse domingo, onde nos nos reunimos enquanto igreja para cultuar e celebrar o nosso Deus, o único Deus. E é um prazer estar convosco mais uma vez. Hoje coube-me o papel de saudar a igreja devido à ausência do meu pai. Então vamos começar esse culto pedindo que ele possa nos abençoar, possa falar no nosso coração, que ele receba o nosso louvor, que tudo que iremos fazer aqui, as músicas que iremos cantar, as orações e também a meditação que iremos ouvir pelo pastor Paulo Francisco, possamos pedir para que tudo isso possa servir para o nosso crescimento espiritual, que possamos agora nos focar no que estamos aqui a fazer, possamos deixar todas as preocupações para um outro momento, do lado de fora, não é? Que possamos agora estar mesmo concentrados naquilo que temos agora por fazer, o privilégio que temos de estar agora na presença do nosso Deus, rendendo toda a glória, toda a honra ao seu nome, e também recebendo dele a mensagem que ele tem para nós e que com certeza irá falar aos nossos corações. Então vamos orar e em seguida vamos fazer um momento de louvor através da música. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que Tu nos concedes onde podemos estar na Tua presença, Pai, para Te cultuar, para Te louvar, Senhor. É um privilégio tão grande, ó Deus, e lembrando agora do rei Davi, ó Deus, nos Salmos, né, somos inspirados pela alegria do Teu servo quando estava diante da Tua presença e não conseguia conter tamanho prazer, tamanha alegria, ó Deus, e escrevia poemas e salmos tão lindos, ó Deus, inspirados pelo privilégio de estar na Tua presença, ó Pai, que é algo magnífico, ó Deus. E nós temos essa liberdade, temos essa possibilidade, ó Deus, pelos méritos de Jesus. E que possamos, ó Deus, nesse momento agora, tomar cada vez mais consciência disso, Pai. Que possamos, ó Deus, nos entregar completamente a Ti, Pai. Estamos agora na Tua presença, diante do Teu trono, Senhor. Então, recebe o nosso louvor, recebe, ó Pai, toda a honra e toda a glória que aqui queremos Te prestar, ó Deus, através da música que iremos entoar, ó Deus, do nosso coração e nossa mente, ó Pai, orando e também refletindo na mensagem que iremos ouvir, Senhor. Recebe o nosso culto, aceita, Pai, o nosso louvor, fala o nosso coração, Paizinho, que iremos cantar e falar aqui, ó Deus, não seja da boca para fora, mas que seja fruto, ó Deus, de uma vida sincera, uma vida comprometida contigo, Senhor. Esteja conosco, abençoa, ó Deus, desde já eu te peço, abençoa, Pai, o pastor Paulo Francisco, que irá ministrar a Tua palavra, inspira, ó Deus, e que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa tocar cada vida que aqui está a ouvir esse culto, ó Pai, através da internet, ó Deus. Muito obrigado, e é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos. É um prazer estarmos juntos para adorar o Senhor. E como disse o Daniel, também faz parte desta adoração o meditarmos na palavra. E é o que estamos a fazer desde o início do culto. Então é um privilégio. Realmente a palavra do Senhor, nós cremos nisto. A Bíblia é a palavra do Senhor, cremos nisto e cremos que ela realmente é viva e eficaz. Ela é viva e ela é eficaz para o propósito com que foi revelada, foi escrita. Cremos nisso. E é por isso que nós queremos meditar para aplicar. Porque ela produzirá transformação em nós por meio da ação do Espírito Santo se nós a ouvirmos, não é? Então nós queremos meditar. Quero convidar os irmãos a abrirmos as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Continuamos a meditar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, hoje. E nós vamos ler os primeiros 16 versículos que dizem, é assim, estamos a falar no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, já depois de ele terminar o seu regresso a Jerusalém. Então diz assim a palavra do Senhor. Depois que nos separámos deles, navegámos em linha reta e chegámos a Cós. No dia seguinte chegámos a Rodas e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcámos e partimos. E quando avistámos Chipre, deixando-o à esquerda, navegámos para a Síria e chegámos a Tiro, pois o navio ia aí ser descarregado. Encontrando os discípulos, demorámos-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. E depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, orámos ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros, embarcámos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem, de Tiro chegámos a Ptolomeia e depois de cumprimentar os irmãos, passámos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficámos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judeia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando aos próprios pés e mãos, disse: O Espírito Santo diz: Assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicámos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse de mover, desistimos e dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Mnason, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos dás esta manhã de te louvarmos, cantando, com a certeza que tu nos ouves, que te agradas do nosso louvor. Senhor, nós te adoramos pela tua omnipresença, pelo teu grande poder. Por estes teus atributos, nós sabemos que tu estás aqui e nos ouves. Onde quer que nós estejamos, nós te encontraremos, Senhor. Se subirmos ao monte, tu lá estás. Se descermos ao vale, tu lá estás. Onde quer que nós nos dirijamos, nós te encontraremos se te buscarmos. Te louvamos por isso, porque nos permite a segurança, sentir a segurança de que tu estás connosco, cuidando de nós. E por esse facto, nós hoje sabemos que estamos aqui na tua casa também, na tua presença, e que tu estás connosco. E ao meditarmos na tua palavra,
rogamos-te que o teu Santo Espírito nos abra o coração e a mente para aquilo que tu queres dizer a cada um de nós. Sabemos que tu falarás com cada um de nós de maneiras diferentes, específicas. E por isso também te glorificamos. Porque tu te preocupas e cuidas cada um de nós individualmente, ao mesmo tempo que tu cuidas de nós como teu povo, como igreja. Esta é a nossa oração nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, um conselho pode ser uma coisa maravilhosa. Ou então pode ser uma coisa assustadora, terrível. Eu aposto que todos nós nos podemos lembrar de maus conselhos que recebemos. E eu não sei quanto a vocês, mas eu também me lembro de maus conselhos que dei. E é terrível. Um conselho pode ser uma coisa maravilhosa e pode ser um desastre absoluto. Às vezes nós não queremos ouvir bons conselhos, nós não queremos ouvir conselhos, mas é bíblico ouvir conselhos. Em Provérbios diz que onde não há conselhos, os projetos se frustram, mas com muitos conselheiros eles se estabelecem. Então, de um modo geral, obter conselhos é uma boa prática. Mas às vezes, pessoas bem intencionadas são capazes de dar conselhos muito maus. Eu lembro-me, em 2014, quando o então Presidente da República, Cavaco Silva, dizia ao povo que era seguro investir no BES. Uma semana depois, o BES faliu. E era um bom conselho, era um conselho bem intencionado para evitar uma desestabilização dos mercados financeiros, mas que foi um péssimo conselho. E eu não estou aqui com conotações políticas. É só para dar um exemplo de que as boas intenções não significam que um conselho seja bom. Não é? Então, neste texto, nós vemos amigos de Paulo tentando desesperadamente dar-lhe conselhos. E Paulo rejeita os conselhos dele e vai direto para o centro dos problemas, para Jerusalém, para onde iria acontecer a perseguição. Ele estava a receber muitos conselhos. Agora, será que eram bons conselhos? Eu vejo dois pontos importantes nesta passagem bíblica para nós hoje. O primeiro deles é a determinação de Paulo em fazer a vontade de Deus. Paulo estava absolutamente determinado a fazer a vontade de Deus. E neste texto nós vemos uma preocupação bem intencionada, mas também equivocada, dos amigos de Paulo que estão a tentar demovê-lo de ir a Jerusalém. Eles no versículo 4 aconselham a não ir a Jerusalém. E depois, nos versículos 10 a 12, quando o profeta Ágabo faz aquela profecia do que iria acontecer e pede-lhe o cinto a Paulo e ata-se a si mesmo com o cinto e diz, olha, o cinto, isto vai acontecer àquele a quem pertence este cinto. E os discípulos, ao ouvirem aquilo, os amigos de Paulo, ao ouvirem aquilo, disseram, não vás. Mas o que é surpreendente nesta passagem é que, apesar das profecias claras do Espírito Santo, Paulo persistentemente recusou alterar o seu plano de seguir em frente para Jerusalém. Não é suposto a gente obedecer ao Espírito Santo? Como é que vamos entender isto? À luz das advertências óbvias do Espírito Santo sobre estes perigos em Jerusalém, estaria Paulo errado? Eu pensei nisto e eu creio que Paulo estava certo. E por duas razões. A primeira delas é que dois outros versículos mostram que era vontade de Deus que Paulo fosse a Jerusalém. No capítulo 20, versículo 22, que foi lido há 2 semanas, diz assim, agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali. Então, Paulo sentia-se impelido pelo Espírito.
E depois, neste capítulo que lemos hoje, no versículo 14, Paulo mantém esta firme convicção de ir a Jerusalém e que era vontade de Deus que ele fosse para Jerusalém. E nós vemos isso no versículo 14, porque aqueles que o desencorajaram, depois no versículo 14 dizem assim: e como não se deixasse de mover, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Por estes dois versículos eu creio que Paulo estava a agir na vontade de Deus. A segunda evidência é que Paulo estava a seguir a vontade de Deus é o conforto dado pelo próprio Deus a Paulo. Mais tarde nós lemos no capítulo 23, no versículo 11, que quando começaram a surgir os problemas, diz assim o versículo 11: na noite seguinte o Senhor lhe apareceu a Paulo e lhe disse: sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o dês também em Roma. Então Deus estava no controle das coisas. Vejam, os amigos de Paulo, os discípulos, só conseguiam ver o que ia acontecer a Paulo em Jerusalém. Mas Deus pretendia usar esses eventos para levar Paulo para Roma, onde ele depois iria também ter uma plataforma maior para o anúncio do Evangelho. Como Deus vê além. Como Deus vê além. Então, se era vontade de Deus que Paulo fosse a Jerusalém, como diz no versículo 22, capítulo 20, como é que nós devemos interpretar estas advertências do Espírito no capítulo 21? Será que o Espírito Santo mudou de ideias? Será que o Espírito induziu Paulo a ir para Jerusalém para de alguma forma Paulo pudesse sentir o quanto os seus amigos, o quanto os discípulos o amavam ao cuidar dele e exortando a não ir? Também podia ser. Será que Paulo, no momento em que ouviu aquelas palavras dos amigos, não entendeu que era o Espírito Santo a falar e só mais tarde Lucas se apercebeu e então registou? Também podia ser. Eu acredito que Paulo entendeu esta profecia, esta advertência profética como o desejo sincero de que ele não fosse até ao lugar onde haveria de sofrer. Isso de alguma forma até me faz lembrar a posição dos apóstolos para com Jesus. Eles também queriam evitar que Jesus sofresse. E isto não é estranho. Todos nós queremos evitar sofrimento. E a nossa tendência, quando vemos alguém a poder ser exposto ao sofrimento, a nossa tendência é aconselhar a pessoa a desviar-se do caminho que provocará sofrimento. Não queremos sofrer. Os primeiros cristãos sabiam o que poderia acontecer ao apóstolo Paulo. Eu não acredito que o Espírito Santo quisesse dizer uma coisa a uns e outra coisa a outros. Eu creio que Paulo entendeu que o Espírito usou os discípulos para lhe confirmar que ele ia e para onde ele iria com o risco da sua própria vida. Paulo entendeu esta advertência profética. Uma advertência profética unida aos desejos pessoais dos discípulos, de que ele não fosse se expor ao perigo. Uma advertência profética de que ele não deveria ir a menos que ele tivesse disposto a enfrentar o perigo. E eles sabiam que iria haver perigo. Uma advertência profética não totalmente entendida pelos discípulos, o que nos mostra que às vezes, apesar de bem intencionados, até mesmo pessoas espirituais podem entender os factos corretos para chegar a uma conclusão errada. Às vezes, nós que buscamos seguir a vontade do Senhor, às vezes podemos entender factos corretos e chegarmos a conclusões erradas. Mas mais do que isso até, às vezes o conselho que oferecemos aos outros pode-se mais basear no que desejamos do que propriamente na vontade de Deus. E este foi o caso quando Ágabo
advertiu Paulo sobre o que ia acontecer em Jerusalém. Ágabo não tentou impedir Paulo. Ele apenas anunciou o que ia acontecer. Não é? E os amigos, os discípulos disseram, olha, então não vás. Então não vás. E tentam dissuadir Paulo a não ir a Jerusalém. Diz no versículo 12, quando ouvimos isso, suplicámos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Os amigos de Paulo, incluindo Lucas, o escritor do livro de Atos, amavam Paulo, preocupavam-se com a sua segurança. Mas eles não tinham a visão geral do que Deus planeava fazer. E como Deus usaria uma situação difícil para a bênção. Ainda há pouco eu dizia que a nossa tendência é fugir da dor. E agora estou a dizer que eles não viam como Deus iria usar uma situação difícil para a bênção. Eu não sei quantos de nós já não precisamos da ajuda de termos alguns sonhos desfeitos para nós nos chegarmos a Deus de mãos vazias, realmente disponíveis para receber o que Ele quer nos dar. Ouvi do irmão Larry Crabb, um psicólogo cristão, escritor, com quem eu tive o privilégio de, por alguns momentos, estar com ele e ouvir um pouco do seu ensino. E ele dizia, num livro dele, Sonhos Despedaçados, um livro que eu aconselho a leitura, ele fala sobre isto. E ele diz assim, precisamos de ajuda de sonhos despedaçados para nos colocarmos em contacto com aquilo que mais desejamos, para criar um apetite sentido por melhores sonhos, referindo-se aos sonhos que Deus tem para nós. Viver para os melhores sonhos gera um sentimento novo e desconhecido que eventualmente reconheçamos como alegria. Precisamos de sonhos despedaçados em nossas vidas para que nós possamos abraçar os sonhos maiores que Deus plantou no nosso coração e que estão submersos com a multidão dos nossos próprios sonhos. Ouvi dele estas perguntas. Como é que a dor aprofundou a tua necessidade sentida de Deus? Quando é que a dor, um momento de dor, te fez chegar de forma mais sentida ao Senhor? Te fez sentir mais necessidade do Senhor? Quando é que viste que chegares à presença do Senhor com sonhos desfeitos, sonhos despedaçados, te levou a paz e alegria profunda, independentemente do resultado das circunstâncias? As circunstâncias são o que nos moldam muitas vezes as nossas reações. Mas a fé no Senhor mostra que não são as circunstâncias que nos trazem alegria. Isto é que é a fé em Cristo. É sabermos que apenas na glória nós iremos sentir completamente a alegria profunda, completa no Senhor. E por antecipação, por essa fé vivida aqui, nós podemos-la sentir. Por essa fé. Pela fé daquilo que vamos ter lá. E não porque o mundo passou a funcionar de melhor forma. Porque, irmãos, a palavra do Senhor é clara. O mundo não vai começar a caminhar de melhor forma. Senão, não havia o Apocalipse revelado. Ok? Nós vamos agindo, procurando ser influência, mas nós sabemos que apesar de todo o nosso esforço, o mundo não vai caminhar no bom sentido. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa fé não está neste mundo restaurado. Está em Deus. Verdade? Está em Deus. Por isso, as circunstâncias não importam. Nós podemos viver
essa abundância, quando aprendermos a confiar no Senhor, a adorá-lo, independentemente das circunstâncias. E para que isso aconteça, Deus vai despedaçar alguns sonhos nossos. Vai. E isso é bom para nós. Nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que nos revele, que exponha qualquer coisa que haja dentro de nós que impeça este tipo de esperança melhor. Nós agarramos as esperanças menores. E precisamos de pedir ao Espírito para Ele expor o que é que está dentro de nós que impeça esta esperança maior, melhor. Uma esperança que não depende de ter os nossos sonhos realizados na terra. Este texto também nos mostra que, embora nós devamos aconselhar, no final, quem decide é o outro. Eles é que conhecem os factos na realidade. Eles é que estão qualificados para tomar a decisão final. E eles é que enfrentarão as consequências das suas decisões. Também devemos nos lembrar que depois de darmos o nosso conselho e de o outro tomar a sua decisão, nós não devemos intervir mais. Vemos isto claramente neste texto. Os amigos de Paulo compartilharam os seus cuidados, as suas preocupações. Eles eram amigos, sérios, fiéis, comprometidos com Paulo. Mas depois de que viram Paulo tomar a sua decisão, eles simplesmente deixaram o assunto nas mãos do Senhor. Por isso, irmãos, quando nos for solicitado um conselho, podemos dar o nosso conselho, claro, buscando a orientação do Senhor, mas no final a decisão que a pessoa tem que tomar é a decisão dela, somente dela. Somente dela. Outra lição que nós aprendemos aqui é que a vontade de Deus deve ser primordial nas nossas vidas. Mesmo que os seus melhores amigos se opusessem a ele, Paulo não mudou a sua determinação de fazer a vontade de Deus na sua vida. Mesmo quando isso significava sofrimento, Paulo estava decidido, determinado a não deixar de fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso levasse à morte, Paulo decidiu fazer a vontade de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus, fosse qual fosse o custo. Ele diz no final do versículo 13, porque não estou pronto não só para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Este é o tipo de determinação que nós precisamos ter para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Às vezes temos a tendência de pensar na vontade de Deus como as grandes escolhas que fazemos, e apenas as grandes escolhas que nós fazemos. Por exemplo, no nosso cônjuge, na escolha do nosso cônjuge, na escolha da nossa profissão. Mas a palavra de Deus mostra-nos que ela fala sobre a vontade de Deus sempre ligada com mandamentos específicos que Deus nos deu. Ou seja, fazer a vontade de Deus é fazer o que Ele nos ordenou que fizéssemos. Concordam com o que eu estou a dizer? Fazer a vontade de Deus é fazermos o que Ele ordenou que nós fizéssemos. Parece... Às vezes pensamos que é mais complicado, mas afinal é mais simples. É fazer. Não é? Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus para ti? Dar graças em tudo. Mesmo quando há sonhos despedaçados. Consegues dar graças? O que mais é que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que tu e eu sejamos salvos. És salvo? Crês na salvação que Deus te oferece? A vontade de Deus é que Ele seja primeiro em tudo na tua vida. Mesmo que isso signifique que tenhas que sacrificar algumas amizades,
mesmo que tenhas que sacrificar algumas atividades, mesmo que tenhas que sacrificar algum do teu tempo, mesmo que tenhas que sacrificar alguma das tuas finanças, Ele é primeiro em tudo na tua vida, porque isso é a vontade dEle. A vontade de Deus é essa. E fazer a vontade de Deus é fazer o que Ele quer. A vontade de Deus também é que nós nos amemos uns aos outros. Tu estendes a mão ao necessitado que vês? Amas aqueles que não são amáveis para ti? Perdoas aqueles que te ofenderam? Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós assumamos fielmente a nossa condição enquanto povo de Deus e nos reunamos em seu nome para o adorar. Estás comprometido com a tua igreja? Essa é a vontade de Deus também. A vontade de Deus é que tu o sirvas. Tu usas o teu tempo, da tua agenda para servir o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Então, como Paulo, faz a vontade de Deus em primeiro lugar na tua vida, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Este é o primeiro ponto que eu posso tirar deste texto. Uma determinação para fazer a vontade de Deus. É o exemplo de Paulo. Que seja também para nós uma determinação, fazermos a vontade de Deus. A segunda coisa que eu quero mencionar neste texto é a coragem de Paulo diante da morte. Vejam o que diz novamente no versículo 13. Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Porquê é que Paulo não teve medo da morte? De enfrentar a morte? É natural qualquer pessoa ter medo da morte. Mas Paulo parece imune a qualquer coisa que se assemelhe ao medo, enquanto ele vai quase que heroicamente para Jerusalém. Nós temos muitas ilustrações ao longo da história do cristianismo deste destemor da morte. Lemos relatos que aconteceu de cristãos serem entregues às feras no Coliseu. Destemor da morte. Porquê é que Paulo e os mártires da fé são tão corajosos diante da morte? Eu vou dizer porquê. Porque quando uma pessoa é salva pela fé em Jesus Cristo, ela tem a certeza que os seus pecados estão perdoados e que o seu destino está seguro. É o pecado que nos faz temer a morte. Lembram-se de Adão e Eva quando eles pecaram? O que é que eles fizeram quando pecaram? Esconderam-se. Deus veio a passear, como sempre fazia, e eles esconderam-se. Eles tiveram medo de Deus. A culpa traz vergonha, e a vergonha faz com que o pecador queira se esconder de Deus. E tem razão, porque Deus abomina o pecado. Deus não pode olhar o pecado. E não é por muito boas obras que nós possamos fazer ou religião que possamos seguir que isso será suficiente para limpar-nos do pecado. Apenas o sangue do Senhor Jesus nos pode limpar suficientemente da culpa do pecado. Para Deus o pecado é tão grave que é preciso um inocente morrer para obter perdão. E o apóstolo Paulo escrevia em 1 João, capítulo 1, versículo... O apóstolo João escrevia o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Também o apóstolo Paulo escrevia em Efésios e em Colossenses que em Jesus Cristo nós temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. João também dizia, o amor de Deus para connosco manifestou-se no facto de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele.
Tu podes viver porque o Cordeiro de Deus morreu por ti. Isto é boa notícia. Excelente notícia. É por isso que não precisas ter medo da morte. Não tenhas medo da morte se estás em paz com Deus. Vais ser bem recebido. Paulo sabia que podia morrer fisicamente em Jerusalém, mas ele viveria para sempre, porque os seus pecados foram perdoados, com base no sacrifício do Senhor Jesus. E tu também podes ter esta garantia. Quero terminar. A minha oração hoje era para que nós, enquanto igreja, e cada um em particular, tu possas estar determinado, tal como Paulo estava determinado, a fazeres a vontade de Deus na tua vida, independentemente do que os teus amigos, familiares façam ou digam. Que nada te afaste do desejo de fazeres a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, cada um de nós, a ter esta determinação inabalável de fazermos a vontade de Deus. A minha oração é que possas sentir segurança perante a morte, pelo teu relacionamento com Deus. Segurança para enfrentares a morte, se necessário, por causa do Evangelho. Tal como o apóstolo Paulo sabia que todos os seus pecados estavam perdoados e que então, se ele morresse por causa de Cristo, ele iria para junto de Cristo no céu. Que também tu possas ter os teus pecados perdoados pela fé que depositas em Jesus, como o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, incluindo a mim e a ti. Esta é a minha oração por ti, esta manhã, que ela possa ser também a tua oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta hora eu te quero agradecer por todos os sonhos que tu despedaçaste na minha vida, Pai. Querido Senhor, eu quero te pedir que tu nos possas revelar aquilo que nos impede de confiarmos plenamente em Ti, Senhor. Que nós possamos nos consagrar completamente a Ti. Chegarmos a Ti de mãos vazias, ansiosas por receber a Tua vontade e a Tua presença. Pai querido, te agradeço pela dádiva do Teu Filho Jesus, pelo perdão dos pecados que Ele oferece e que nós tivemos a oportunidade de entender e aceitar, Pai. Que cada um de nós aqui esta manhã possa receber esta mesma dádiva. Possamos confiar na boa dádiva, nos bons sonhos que Tu queres plantar nos nossos corações. O sonho da realidade eterna contigo, que é possível começarmos a experimentar já, pela fé que depositamos em Ti, Senhor. Esta é a nossa oração por cada um de nós aqui esta manhã. Esta é a oração também por cada habitante desta cidade, que eles possam ouvir esta boa notícia e também eles conhecerem e receberem esse perdão. Oramos no nome de Jesus. Amém.